a acreditar em certas conversas que tenho ouvido quase desde que me conheço, pese o exagero, Lisboa parece ser a capital do romance gótico, toda ela ruída e perfurada por túneis, galerias e subterrâneos misteriosos e tenebrosos. De facto, tenho ouvido histórias de alarmantes passagens que levam de locais malditos ou proibidos a outros. Um túnel que ligaria o Teatro de São Carlos à sede da PIDE, um outro que ligaria a casa de Amália Rodrigues a São Bento, um ainda que partiria do Palácio da Palhavã, por onde se deslocariam os bastardos de Dom João V, etc, etc, etc. Em suma, a acreditar nestas histórias, vivemos numa cidade conspirativa. Hoje vamos esclarecer esses e outros mistérios com a ajuda do arqueólogo António Marques. Será que essas passagens obscuras existem ou existiram mesmo, ou não passará tudo de mito urbano? Venha daí, vamos saber. E então, para sabermos se a nossa é mesmo uma freguesia esburacada, cavada, etc., para ver se tudo isto são mitos ou realidades, temos connosco o arqueólogo António Marques. Muito obrigado por estar connosco e é isso mesmo que eu lhe pergunto, é se esta freguesia de Santa Maria Maior é tão cavada como dizem que ela é. Não, ela tem sido bastante escavada, não propriamente cavada, mas ultimamente, nos últimos, digamos, 20 anos, tem sido bastante escavada. Não está ainda completamente escavada, não é? Porque vai ser, e vai demorar muito tempo até estar, mas uma vez que foram adotadas uma série de legislação, diplomas legais, que protegem o património arqueológico da cidade, não é? Estamos a falar de uma cidade com 4.000 anos. Este é precisamente o território onde se considera a gênese da cidade de Lisboa, portanto é o território onde existem mais sobreposições de ocupações, desde a pré-história até à atualidade. E, portanto, a consequência de termos uma cidade muito antiga e uma cidade que está permanentemente a renovar-se e a destruir-se, não é? Porque também temos uma série de fenómenos que acontecem na cidade, sobretudo os fenómenos sísmicos, não é? Que causam rupturas na própria existência da cidade. No entanto, a cidade sobrevive sempre e suplanta sempre todas essas situações. E, portanto, como há uma sobreposição das várias ocupações que a cidade foi tendo, é natural que nós hoje em dia, quando fazemos algum trabalho que implique revolvimento a nível de subsolo, esses arquivos vêm ao de cima e, portanto, é normal que num território como este o impacto da arqueologia seja muito visível e que, portanto, existam bastantes realidades patrimoniais e arqueológicas que estão permanentemente a ser encontradas neste pequeno território e que muitas vezes nos obrigam mesmo a reescrever a história da própria cidade, não é? E isso é muito bom, isso obviamente causará alguns transtornos a nível de obras e até a nível de circulação das próprias pessoas, não é? Porque a mobilidade também acaba muitas vezes por ser condicionada por esses trabalhos arqueológicos, não é? Porque fazer uma escavação arqueológica não é o mesmo que fazer uma escavação de construção civil pura e dura. Tem uma metodologia própria e que requer o seu tempo e também o seu investimento, não é? Porque os trabalhos arqueológicos também não se podem considerar trabalhos baratos, não são, têm os seus custos, tem que se pagar os técnicos, tem que se pagar o estudo daquilo que se está a ser recuperado, não é? Porque também recuperar para depois não estudar as coisas e não tirar informação delas, coloca-nos a questão, então para que é que estamos a guardar as coisas, para que é que as estamos a tirar do sítio, porque depois não vamos não vamos espremer e tirar o sumo e tirar a informação. E aquilo que falta e que tem sido neste momento um grande esforço que está a ser feito, pelo menos a nível das entidades que interferem na atividade arqueológica, é tentar que haja uma divulgação pública destes resultados que são diariamente recolhidos e encontrados no subsolo da cidade e, em particular, nesta zona da freguesia de Santa Maria Maior, que, como eu já disse, é o território gênese da cidade de Lisboa. E também lhe queria perguntar outra coisa. Trabalho ali em São Carlos, no Teatro Nacional de São Carlos.
há quase 40 anos, e desde sempre ouvi histórias de que daqui partem túneis secretos que vão parar à polícia, à PIDE, havia ligações à PIDE, havia ligações ao Castoré. Isso são mitos urbanos ou tem algo de verdade? A interpretação dos túneis, ou dos chamados túneis, a maior parte das vezes são de facto mitos urbanos, mas são mitos urbanos que partem de realidades que de facto existem. Porquê? Porque nós temos uma rede de saneamento básico na cidade de Lisboa que já vem desde a época romana. Nós, cada vez mais, e até aqui neste território, se tem encontrado uma série de canalizações mais antigas, da época romana, que entretanto foram desativadas, foram destruídas, perderam continuidade, a continuidade física, e portanto ficaram interrompidas e permanecem enterradas no subsolo da cidade. E portanto, como a cidade de Lisboa, como o sistema de drenagens e o sistema de saneamento implica a construção de túneis, uns maiores, outros mais pequenos, com adutores principais e adutores secundários, portanto mais pequenos, muitas vezes essas estruturas, que são estruturas abobadadas normalmente, mas também podem ter uma outra configuração mais quadrangular, quando são colocadas a descoberto, as pessoas muitas vezes fazem essa interpretação de que seriam túneis, passagens secretas. Isso não existe. Pelo menos eu nunca encontrei nenhuma passagem, nem sei de nenhuma passagem que tenha sido edificada especificamente para ser uma passagem secreta. Agora, que os edifícios antigos estão ligados entre si por um sistema de túneis que tem, ou de pequenos túneis, que tem a ver com a drenagem e com o saneamento da própria cidade, isso acontece e, portanto, é normal que existam esses pequenos túneis que passam por um convento, depois vão passar por um palácio, depois vão passar por um outro equipamento qualquer público que existiu, ou até mesmo por casas, não é? Porque as casas também estavam ligadas, algumas, a esses mesmos adutores que existiam na cidade e que eram construídos pela própria cidade, não é? Pelo Senado da cidade, pela Câmara da cidade, pelas autoridades locais da época em que elas foram construídas. Sabemos que da época romana até mais ou menos a época moderna e até, pelo menos até ao reinado de Dom Manuel, conhecemos muito pouco que drenagem, como é que consciência é que existia da existência desse sistema de drenagem que já viria da época romana, mas que teria certamente sido destruído, e que não há grandes referências documentais acerca desses canais, dessas estruturas que existiriam no subsolo da cidade, portanto, provavelmente não estariam ativas, mas a partir da época moderna elas vão começar a ser, sobretudo do reinado de Dom Manuel, vai-se começar a construir uma rede de drenagens de saneamento que vai sendo paulatinamente acrescentada. Nós depois, com o terremoto de 1755, portanto, há uma série desses equipamentos subterrâneos que são desativados, não é por força das próprias circunstâncias do terremoto, mas com a reconstrução pombalina é construído, como sabem, os caneiros, os chamados caneiros da Rua da Prata, da Rua do Ouro, que são túneis grandes, não é? Uma pessoa anda perfeitamente lá dentro, e uma rede de outros adutores secundários que ligam precisamente a esses caneiros. Esses caneiros dirigiam-se para onde? Para o Tejo, que era para onde onde escoavam os esgotos. E, portanto, e faziam a sua passagem muitas vezes pelos edifícios. E, portanto, aquilo que nós julgamos é que as pessoas, não tendo consciência desta realidade subterrânea que existia na cidade e que foi sendo paulatinamente acrescentada, não é, para tornar mais eficiente e servir melhor a população, as pessoas interpretaram muitas vezes dessa forma a ligação, que os túneis seriam túneis propositadamente construídos para ligar o edifício da Inquisição ao convento de São Domingos, ou ao convento do Carmo, ou então o mito de que existe uma ligação subterrânea entre o convento do Carmo e o Castelo de São Jorge, que seria uma obra de engenharia gigantesca, não é? Era uma coisa que descia para depois voltar a subir. Do ponto de vista da engenharia, eu nem sei se ainda hoje em dia com certeza se conseguiria fazer isso, mas
há 100 anos atrás, de certeza que não se conseguiria fazer uma estrutura desta natureza com essa envergadura a ligar um lado ao outro. Agora, que essas ligações poderiam ocorrer em virtude de existir essa rede já de saneamento da própria cidade, sim, elas acabavam por acabar por existir naturalmente. E até servir, se calhar, não é? Porque se alguém as conhecer, pode servir-se Sim, delas. sim, serve sempre, até porque existiam mesmo profissões, não é? Havia as pessoas que limpavam os canos, pelo menos a partir da época moderna, e que tinham que entrar dentro das canalizações para fazer a limpeza e a manutenção dessas mesmas canalizações. De todos os estudos que tem feito na nossa cidade, etc., na sua especialidade, que é também andar a escavar o que há lá de baixo, não é? Há algum túnel que tenha encontrado, alguma dessas passagens que tenha encontrado, que tenha suscitado mais a sua curiosidade? Não, sinceramente nunca encontrei nenhuma situação dessas que me tivesse provocado alguma curiosidade em especial, porque sempre as entendi de uma forma muito lógica e muito racional. Nunca apanhei assim muitas, aliás, públicas, só tenho a ideia de ter encontrado uma que estava desativada precisamente no Largo do Carmo, e quando foi construída a escadaria anterior à que está lá atualmente, foi necessário desmontar um troço desse caneiro, portanto, desse grande esgoto. Era um esgoto que teria uma altura de 1,5 metro, também com uma largura de 1 metro e pouco, não era tão alto, não era tão largo como a altura, mas que já estava desativado e que passava em frente ao convento, mas já era um caneiro do século XIX, já pombalino, não era mais antigo que isso. Compreende-se que um operário, etc., ao deparar com isso, começa logo a efabular mitos românticos. Sim, eu acho que é daí que vem esse mito urbano, é precisamente por de vez em quando se encontrar esse tipo de situações e muitas vezes são estruturas que são muito amplas, consegue-se andar lá dentro, não é? Como é o caso destes caneiros da Rua da Prata e da Rua do Ouro, que são bastante altos, não é? E que iam para o Tejo. Arqueólogo António Marques, eu agradeço-lhe todos os esclarecimentos que nos esteve aqui a dar, mas tenho ainda uma pergunta para si. Se eu lhe desse a possibilidade de fazer uma só, viagem no tempo, com quem é que iria falar ou o que é que iria visitar? Gostava de falar se calhar com o nosso rei Dom João II ou com o Dom Manuel. Porquê essa escolha? Porque gosto desse período, gosto dessa época e acho que foi uma época que foi muito vibrante para a cidade de Lisboa, então há algumas situações que eu gostava de perceber melhor como é que elas se incrementaram na própria cidade, designadamente a expansão arquitetónica e urbanística que a cidade viveu nessa altura e a introdução ou a reintrodução novamente, por exemplo, destes cuidados de saneamento básico, porque a cidade moderna, a cidade da época moderna de Lisboa, vai de facto concentrar-se muito nestes problemas que existem do saneamento e do abastecimento de água à cidade de Lisboa, que são dois temas muito importantes para a cidade, não é? E para a vida na cidade. Portanto, seria uma curiosidade, digamos assim, profissional. Sim, profissional, sim. Muito obrigado. Nada, obrigado. E foi assim, ficámos a saber que a maior parte do que se encontra é mito urbano, é trabalho, é caneiros.